Aleluia. Glória a Deus. Pastor, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Uma bênção, né? Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que para mim sempre é vou dizer assim, é uma honra poder ministrar a palavra do Senhor, poder estar à frente do púlpito e poder ser usado por Deus, não só aqui, mas onde eu trabalho, né? Aonde eu estiver, o Senhor, Ele pode contar comigo. E glorifico a Deus por essa oportunidade, né, pela confiança, porque vai estar aqui, irmão, para você trazer uma palavra, para o pastor fazer o convite, Deus tem que falar com ele, amém? Amém. Senão, fica tranquilo aí, continua buscando no teu lugar, que a oportunidade vem. Mas confesso, irmãos, que a palavra ela veio para mim. Eu já recebi o convite na segunda, mas a palavra só veio para mim hoje. Então, assim como a missionária Lúcia, né, falou semana passada, é bem difícil para aquele que vai trazer uma mensagem de Deus não receber a palavra com uma antecipação. Mas aí Deus ministrou meu coração e disse assim: a palavra não é tua, né? Então tu tem que ficar só na minha dispensação, tem que ficar só na minha direção. Como diz a palavra, abre a tua boca que eu vou te encher e a igreja vai receber então a palavra de Deus. Amém? Então eu glorifico a Deus, agradeço também a Deus, né, por todos os irmãos que vieram ouvir a palavra do Senhor. Digo para vocês que é uma palavra que vai nos confrontar. É uma palavra que vai lapidar um pouquinho mais você. Assim como falou comigo, também sei que vai falar com você. Porque estamos enfrentando um mau costume. E esse mau costume virou uma moda. E essa moda se alastrou para todos os ministérios. E isso são poucas pessoas que ainda estão vivendo conforme a vontade de Deus. Então, digo aos irmãos com temor diante do Senhor, que é uma palavra que vai fazer você pensar um pouquinho mais na tua vida com Deus, na tua conduta e nos teus desejos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 23. Nós vamos ler alguns versículos para que possamos ter a explanação do que Deus tem para falar conosco. Lucas capítulo 9, versículo 23. Quem achou de amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: dizia a todos. Quem dizia? Pode falar bem forte. Quem dizia? Jesus. Se alguém quer vir após mim, em algumas traduções, depois de mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vou ler de novo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
Agora abre comigo lá em Mateus 7,13, por gentileza. Mateus capítulo 7, e o versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora Mateus 6,33, só voltar uma página atrás ali. Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Podeis tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Por que eu falei que no decorrer das décadas, no decorrer dos anos, a essência das igrejas, elas se perderam? Falo isso, irmãos, sem nenhum medo. A essência da palavra de Deus, porque hoje você escuta uma pregação e é tudo para a vanglória do homem, porque você vai conseguir, porque você pode muito mais, porque você vai prosperar, porque você isso, porque você aquilo. E você vê que é muito bom para nós, seres humanos, recebermos palavras de conforto, de elogio. Isso só faz de nós o nosso ego crescer. Mas diante de Jesus, como Jesus trabalhou nos seus discípulos, como ele foi lapidando, como ele foi instruindo cada um que estava ao seu lado, as palavras de Jesus não eram fáceis de você engolir, não. Aqueles que andavam ao lado de Jesus escutavam algumas coisas que uma grande multidão, após algumas palavras, foram embora. Inclusive teve comentários: dura fostes as suas palavras, Senhor. Mas Jesus, ele não veio para agradar o homem, ele não veio para passar a mão na cabeça. Se você está sendo uma pessoa negligente, uma pessoa que está andando errado, Jesus, ele veio para mostrar que não é a sua vontade, mas é a vontade do Pai. Jesus, ele chega na história como ser humano, como homem, e ele diz assim: não é para mim a glória, mas é para a glória do meu Pai. Então, em tudo que Jesus faz, na maneira que ele ensina os seus discípulos, os apóstolos, ele deixa bem claro que se vocês querem vir após mim, vocês vão ter que tomar uma cruz. Olha só que interessante. Se você ler meio rápido essa passagem, que está em Lucas 29, 23, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
Você não para para pensar no peso que tem essa frase. Primeiro, Jesus está dizendo assim, ó: você quer vir depois de mim? Nessa caminhada, você quer me seguir? Eu estou após você. Ou seja, eu estou caminhando na tua frente. Quer me seguir? Então vem, mas não se esqueça que como eu vou carregar uma cruz, tu vai ter que carregar também. Não se esqueça que como eu estou carregando uma cruz, você também tem que carregar uma cruz. Mas como assim? Todo mundo tem uma cruz. Talvez você não conseguiu diferenciar o que é cruz do de prova. Tem coisas que Deus não vai tirar para você não se perder. Tem situações que você vai passar e que você vai ter que viver, e você vai ter que seguir Jesus carregando a cruz até o final, até o Senhor te chamar para a glória. Porque se não for assim, você vai acabar indo por outro caminho. Tem situações difíceis que nós não entendemos, mas você precisa entender uma coisa: se está doendo, se está fazendo você dobrar o joelho e buscar e orar, se está fazendo você refletir que você não é nada sem Deus, então entenda isso. Isso é permissão de Deus para você crescer espiritualmente. Porque através da dor, através da dificuldade, é que você vai orar mais, você vai buscar mais. A vida do cristão não é uma vida de festas e alegrias. Por que eu digo isso? Porque você fica distraído com coisas que não deve, e o teu adversário, ele não deixa um dia de ser maligno, e numa bobeira sua, numa distração sua, ele vai fazer com que você perca o foco, perca a atenção, e ele vai aproveitar uma brecha para destruir uma área da sua vida. Quando eu falo que Jesus, quando ele veio, ele não veio para ser agradável. Jesus, quando ele veio, ele não veio para agradar-se das situações. Jesus, eu já vou ler um versículo e você vai entender o que eu quero dizer. Jesus, quando ele veio à terra, o objetivo dele era pregar o reino, a vontade do Pai, fazer discípulos e evangelizar a palavra de Deus. Então veja bem, em nenhum momento tem o sentimento em Cristo de querer algo para si, mas tudo para o Pai, tudo para o reino. Aí entra dentro do contexto os versículos que o Espírito Santo me guiou hoje, porque isso aqui, irmãos, isso aqui é totalmente a direção de Deus. Cada versículo desse, eu não busquei na internet, não busquei nada, o Espírito Santo está falando: olha, esse versículo, esse. Você vai ler e você vai entender o que eu quero dizer através dessa mensagem. Então, tomar a sua cruz, continuar a seguir a Jesus mesmo com sofrimento e dor, continuar mesmo que a caminhada seja difícil, seja pesado, mas continue, porque certamente o Senhor vai te recompensar. Porque a igreja fraca é aquela que na primeira luta o cara já sai porta fora dizendo: eu não quero mais servir a Jesus. Uma igreja que hoje, multidão diante de Deus, não tem tanto valor quanto aquele que dá a própria vida pelo reino.
E se você que está aqui hoje ama este Evangelho, ama Jesus Cristo, esteja disposto a entregar a tua vida a Deus. Porque é muito fácil a gente dar glória a Deus, aleluia, quando a gente tem recursos. É muito fácil a gente cantar o hino da vitória. Mas para cantar o hino tem que passar pelo meio do mar. Para cantar o hino da vitória, aquela que não podia ter filhos, teve que o Senhor fazer um milagre. Então, depois do milagre, o voto dela, ela conseguiu então fazer um cântico também. Estou falando de Ana. Então, depois da prova, é gostoso a gente poder cantar o hino da vitória. É lógico, isso é nosso. A gente se alegra. Mas nós não podemos nunca ficar se contentando com essa vitória e parar de ficar prestando atenção, vigiar e orar, diz a palavra. O tomar a cruz, de fato que todo mundo sabe, que cada um tem o seu problema, todo mundo sabe aonde o Senhor está moldando a tua vida. Cada um de nós tem uma cruz e precisa entender que essa cruz ela não vai sair do teu ombro. Ah, mas Jesus morreu na cruz, ele morreu na cruz, mas ele disse que você quer vir após mim, você vai ter que carregar essa cruz até o último dia, até o último fôlego de vida. Para que você não esqueça, porque você está vivendo uma vida com Deus, você está vivendo uma vida em Cristo. E é uma vida vitoriosa, mas é uma vida ao qual você tem que se colocar diante do Senhor. A tua vida não tem que ter um valor igual o mundo oferece. O mundo faz a nossa vida um valor acima de todas as coisas. O mundo, ele valoriza a tua vida de uma forma tão impressionante como se você fosse acima até mesmo de Jesus. E as mensagens fazem do ser humano como se fosse um Deus, erguendo o ser humano lá em cima, dizendo: não, mas você é especial. Tem hinos, tem um monte de hinos que a gente escuta, de valorização do ser humano. Mas se não fosse por Jesus, nada disso fazia sentido. Se não fosse Ele que tivesse pago o preço, se não fosse Ele que tivesse vindo, nada disso estaria acontecendo hoje. Mas só para vocês entenderem que o tempo distorce muita coisa. As décadas, elas fazem das pessoas, em vez de melhorar, em vez de entender mais a fundo os objetivos de Deus, não, começam a olhar para si mesmo e começam a buscar os valores para que haja um crescimento pessoal, enquanto tem gente morrendo, enquanto tem pessoas passando por dificuldades, enquanto o Senhor ele está mostrando para muita gente como precisa ter pessoas expostas para pregar o Evangelho a outros que estão morrendo. Em Mateus 7, 13, 14, fala da porta estreita, fala do caminho estreito, do caminho largo. Tem coisas que, é como eu falei, as pessoas não pregam mais. As pessoas não pregam mais que o céu não vai ser fácil você entrar, irmãos. Ah, mas eu aceitei a Jesus. Se você não viver com Jesus, você não entra. Aleluia. Se você não andar no caminho que Jesus andou, você não vai entrar. Você pode até ter dito da tua boca: eu confessei Jesus, mas você está indo em outra direção. Então
você pensar que você vai e que você não vai. Ou você anda no caminho estreito para passar pela porta estreita. Ou você está dormindo dentro de uma igreja. A Bíblia diz assim, ó, desperta tu que dormes. Paulo prega numa Santa Ceia, ele diz assim, ó, e por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Estamos dormindo dentro de uma igreja. Isso no sentido espiritual. Isso no sentido ao qual o Senhor está querendo nos despertar para entender qual é o plano que o Senhor tem na vida de cada um de vocês. É muito bom você vir se socializar, mas a igreja não é só isso. A igreja não é um clube social. A igreja é um local para te preparar com a palavra de Deus, o conhecimento da verdade, a revelação profética da palavra, ao qual você vai absorver a informação e você vai aplicar a informação, vai transferir essa palavra, você vai chegar aonde você estiver, vai ter uma pessoa, porque Deus é especialista nisso, vai ter uma pessoa do teu lado, no teu círculo de trabalho, aonde quer que o Senhor te levar, essa pessoa vai estar esperando uma palavra da parte do Senhor através da sua vida. Aleluia. É fácil? Não é, e não é para ser fácil, porque se fosse fácil ia ser um caminho largo, mas as facilidades que o mundo oferece, a tecnologia, a informação acelerada, hoje em dia não se tem mais um tempo de qualidade, hoje em dia todo mundo é corrido, para todo mundo está corrido, o dia parece que ele tem só 2 horas, não mais 24, e a essa aceleração faz com que você perca mais tempo com o celular, mais tempo com televisão, mais tempo com entretenimento do que tempo na presença de Deus. Verdade. Do que o tempo em oração. Nós temos aqui a segunda da oração, é 1 hora, mas é tão corrido para muitos que não conseguem estar aqui. Só que aí a desculpa, não, eu vou orar em casa, mas às vezes nem em casa está orando. Às vezes nem em casa está tirando um tempo para o Senhor. Ah, Senhor, eu vou agora dedicar esse momento para Ti. Eu vou me ajoelhar aqui, Senhor, agora e vou entregar a minha vida aqui na Tua presença. Quero sentir a glória do Senhor aqui nesse lugar. Nem isso, irmãos. Por quê? Porque a rotina, no decorrer das décadas, tem contaminado a igreja. E quanto mais você busca o Senhor, mais difícil fica as situações. O Senhor, Ele quer abençoar a minha e a tua vida, sim ou não? Sim. Mas aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se você colocar prioridades suas diante do Senhor, Deus vai deixar você correr atrás do vento. Entenda bem, você está correndo atrás do vento. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, em tudo, em todas as áreas da tua vida, em todos os momentos da tua vida, o Senhor vai olhar e vai dizer: filho, por causa da tua atitude, por causa da tua conduta, eu vou acrescentar aquilo que te falta. Aleluia. E aí Deus vai olhar para você e vai dizer: poxa, para o meu filho ali está faltando um carro para a obra. Está lá, filho, pega. Para minha filha está faltando uma casa, chega de pagar aluguel, está aqui, pega. Então o Senhor vai acrescentando, mas não porque nós somos merecedores, mas pela nossa conduta, porque nós amamos o reino. Aleluia.
Nós não estamos buscando aquilo que a traça, a ferrugem e o ladrão consomem. Nós estamos buscando o reino. Por isso que eu li lá, buscai, em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino. Porque se você começar a viver pelas coisas que o mundo oferece, você vai se corromper. A Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores: Jesus e Mamon. Ou seja, o Deus do dinheiro, o demônio do dinheiro. Ah, mas o dinheiro é bom? O dinheiro é útil, mas ele não é bom. Uma vez entrei em uma conversa. Ah, mas como assim o dinheiro não? Ele é útil. Para mim o dinheiro é útil. Tem utilidade porque eu posso comprar o que eu preciso na minha necessidade. Mas ele não é bom porque o dinheiro corrompe as pessoas. O dinheiro desvia pessoas do caminho de Deus. O dinheiro te leva a um caminho largo. O dinheiro, amar o dinheiro, colocar o dinheiro acima de tudo, você deixa de orar para buscar recursos do céu, porque você tem dinheiro. Aleluia. Através dos testemunhos aqui dessa noite, o Senhor só confirmou mais ainda essa palavra. Porque veja bem, o pastor Diogo falou que ele foi para o joelho orar, porque o recurso, ele sabe que o recurso vem de cima. O pastor Claudinho, mesma coisa, pregou, que falou sobre o testemunho que também precisava de um recurso que vinha de cima. Quando você entende que o teu recurso não é da terra, que o teu recurso vem do Pai, você começa a entender que as coisas é assim. E tem que ser assim. Ah, mas eu estou trabalhando, eu trabalho com vendas, eu dependo de vendas, eu dependo. Amém, meu irmão, mas entenda uma coisa: se Deus não fizer essa venda acontecer no mundo espiritual, no físico não vai acontecer. Primeiro Deus tem que fazer a venda acontecer lá no mundo espiritual, para que você consiga ter essa venda nas tuas mãos, ser abençoado. O terreno que o pastor Claudio falou só foi vendido após ter uma guerra espiritual, uma batalha, ao qual o Senhor venceu, mostrou onde que estava ali aquele trabalho, e assim então foi vendido terreno. Então tem coisas que não depende de nós, depende, claro, da minha fé, depende de eu orar, de eu apresentar a Deus, mas é no tempo dele, é na hora dele. Aleluia. E é quando eu puder também receber. Nós vinha falando, tem bênçãos que vão te afundar se você não cuidar. Tem bênçãos que vão tirar você do caminho. Eu vinha falando essa semana com o meu amigo lá na empresa. Se Deus der um carro para algumas pessoas, não digo aqui do nosso ministério, mas se Deus der um carro para certas pessoas que hoje não têm ou estão andando a pé, vão deixar de vir nos cultos para curtir a vida. E eu estou falando de pessoas assim que a gente vê que precisa, mas no carro não é algo para a obra de Deus, é para lazer. Eu digo para o Senhor, eu digo sempre para o Senhor: o carro que eu tenho ali, ó, aquele sandeiro, é para a obra dele, é para o meu trabalho diário. Mas se eu não estiver agradando a Deus, Deus pode tirar. Eu não tenho medo, irmãos, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Então assim, ó, Deus, ele tem o controle total da minha vida. E essa certeza todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que saber que a sua vida está na palma da mão de Deus. E se isso está acontecendo na tua vida, se você está com a vida na palma da mão de Deus, você não deve temer a nada. Uma das coisas que deixamos no decorrer dos anos, deixamos de focar no exemplo de Cristo. Jesus, o maior exemplo, irmãos. Podemos falar da Bíblia toda, mas Ele é o maior exemplo.
exemplo de profeta, exemplo de rei, exemplo de sacerdote, exemplo de ser humano. Gostaria que os irmãos abrissem comigo Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aleluia, Jesus. Filipenses capítulo 2 e o versículo 5. Filipenses, depois de Gálatas, Efésios. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Aleluia. Glória. O decorrer dos anos, das décadas, tem feito a gente parar de olhar para o exemplo de Jesus Cristo. É falado de pastor tal, pastor não sei quem, profeta não sei quem, mas o maior exemplo é Jesus Cristo. Aleluia. E ele foi tão tremendo que toda a ação dele, tudo que ele falava, o tempo dele era regido pelo Espírito Santo. Ele entendeu o que era o ser humano, o que era passar por situações que nós passamos, doenças até mesmo assim que vinha sobre a vida dele. Quando ele esteve no Getsemane ali, ele sofreu na pele a angústia. Pode-se dizer ali que ele teve praticamente um sintoma de uma depressão muito grande, com opressão maligna, porque ali ele foi tentado na carne, ao ponto de ele, como ser humano, dizer assim, ó: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele fala, e logo em seguida diz assim: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Era a cruz. Então tem coisas que nós não podemos tirar. Aleluia. Temos que carregar, dando glória a Deus, dando aleluia. Hoje levantei, não estou muito bem, orei, não passou ainda, vou continuar na presença de Deus, vou louvar o hino. E você vai, porque vivendo um dia de cada vez, irmãos. Tem gente que está vivendo já pelo dezembro, tem gente que está vivendo já para 2025. Não faça isso, entenda isso. Basta cada dia o seu mal. Então você tem que lutar esse dia, batalhar esse dia, vencer esse dia, porque amanhã tem uma nova batalha. E você também não sabe se Deus vai permitir você estar amanhã de pé. Então não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Viva o hoje. Eu senti Deus nessa palavra, porque você às vezes está tão preocupado com amanhã, irmãos, que você sofre com antecipação. E você já começa a dar uma depressão, já dá uma ansiedade, Pare com isso.
Acorde de manhã cedo, toma o seu café, glorifica a Deus e vai batalhar esse dia. E vença esse dia com o Senhor, na presença do Senhor. Amanhã é outro dia. Isso não é falta de programação, isso é viver aquilo que o Senhor pediu para nós vivermos. Aleluia. Porque você desacelera fazendo isso. Você acaba desacelerando. Porque você está naquela de. Parece uma máquina, né? Programada. Você deixa até de ser ser humano, muitas vezes. Porque você está tão programado para aquilo. Você, mais para quem anda de carro, né? Anda de carro parece um robô, né? O cara entra, já sabe já o caminho, parece que não precisa de GPS. Chega lá, daí sai de um lugar para o outro. Aí daqui a pouco, não vai ver, olhou, meu Deus, já é hora do almoço. Daí vai lá, almoça. Aí meia hora do almoço, já sai de novo. Então assim, é uma loucura. É uma coisa que eu estava comentando com a minha esposa. Nós precisamos criar hábitos como a igreja primitiva tinha, como os apóstolos tinham, hábitos de oração, muito mais busca, muito mais intimidade. É verdade, aleluia. Para que a gente consiga viver algo tão maravilhoso ao qual o Senhor tem para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Aleluia. Veja que Jesus, ele deixou bem claro. Eu vim para mostrar para vocês que é possível viver uma vida aqui na terra com Deus, ter essa possibilidade de ser um canal de bênção para todos, seja por uma palavra, seja por um toque das mãos. Deus, ele está precisando cada vez mais de mim e de você. Porque nosso aniversário ele está furioso, os tempos dele estão se findando. E onde é que está a igreja nesse momento? A igreja está recebendo a oração, a igreja está recebendo a palavra, a igreja está colocando dentro de uma caixinha, levando para sua casa, deixando na estante e trabalhando o dia inteiro. E chega em casa, pega lá aquela caixinha, dá uma olhada. Quarta-feira eu levo a minha caixinha, deixa ela aqui. E assim vai para terça, e chega no dia do culto, agora eu vou pegar a minha caixinha. Pega a caixinha e traz para o culto. E aí abre a caixinha para receber mais bênção. Então assim, isso é o que se desenhou no decorrer dos anos. Eu quero que você entenda bem o que o Espírito Santo está querendo dizer aqui para você. É muito mais do que a vida que você está levando. O que Deus tem para fazer na minha e na tua vida vai muito mais além do que você está vivendo. Não podemos esquecer que com Jesus as coisas são diferentes. Quando você chega, eu falei essa semana, olha só isso. Essa semana eu falei qual é a importância que tem uma pessoa rica, milionária. Importância social. Ela está sendo bem vista, tudo ela pode comprar, tem poder aquisitivo, beleza. Agora, essa pessoa milionária, de repente, no momento da vida dela, ela tem um filho, uma filha, ou ela mesma, sofre cometida de uma doença que os médicos desenganam ela, e que o dinheiro dela não pode salvar. Aí, essa pessoa milionária, ela recebe através de outra pessoa um palpite assim: olha, eu vou dizer que tem um rapaz que ele ora, ou uma mulher de Deus que ela ora, e que é tremenda o agir de Deus. Você não quer que eu chame ela aqui para orar por você? E o cara é milionário. E o recurso dele então, que ele se encostava, que ele se apoiava, já não é mais o recurso que deveria ter. Aí o que acontece? Chega lá aquele senhor, aquela senhora, ou aquele homem, aquela mulher, que vão lá e entram porta dentro.
entram na casa desse homem e eles já chegam com a presença do Espírito Santo, porta dentro. A hora que chega lá dentro, vê aquela cena de morte, espírito da morte ali, da doença, e esse empresário, milionário, não tem mais o que fazer, está nas últimas. E aí Deus usa da vida dessas pessoas para orar por esse empresário e restitui a saúde dele e devolve para ele a vida que ele tinha através da oração. Aí eu te faço a pergunta: qual é o valor da oração? Qual é o valor da fé? Qual é o valor da intimidade com Deus? Não tem preço. Não existe nada que compre intimidade com Deus. Não existe nada nessa terra que vai ser mais valoroso do que você conhecer mais profundamente o Deus que você serve. Jesus, ele não tinha nada, irmãos, dinheiro aqui na terra, mas o que ele tinha superava dinheiro, superava todo tipo de riqueza. Eu estava falando com esse irmão e eu falei assim: qual é o preço que uma pessoa pode ter que possa custar de uma pessoa que anda por cima das águas? Imagina só que cena maravilhosa que os discípulos tiveram, se assustaram, mas viram Jesus andando sobre as águas. Jesus botava a mão sobre os enfermos, curava, botava a mão sobre os cegos, eles se enxergavam. Aquele que não tinha nem um olho, Jesus fazia vir o olho. Então assim, aquele que não falava, Jesus expulsava o demônio mudo, e aí voltava a falar. Então assim, Jesus fez tantas coisas maravilhosas, que nem foram todas escritas na Bíblia, de tanta coisa que o Senhor fez, e as pessoas buscam ainda a outros lugares e a outros exemplos para seguir. Por quê? Porque no decorrer das décadas do tempo, isso veio se perder. Por isso que tem igrejas que o culto é para ser uma bênção, porque você está aqui para cultuar a Deus, sim ou não? Então, se você está aqui para cultuar a Deus, o culto é para Deus, e você está entregando o seu culto a Deus. Então, o problema não está no culto, mas está em mim. Quando eu não consigo glorificar, quando eu não consigo dar glória a Deus, eu não consigo fazer nada, eu estou com um problema. E Deus entende isso. E no culto você acaba sendo ministrado por Deus, por alguém, por um pastor, e Deus te devolve aquele ânimo, aquela alegria. Isso é normal. Às vezes você não está bem, mas você veio para o culto, você veio cultuar a Deus. Isso é normal. Mas entenda, culto avivado não é quando nós pulamos e celebramos. Culto avivado é quando eu estou bem com Deus, quando eu estou sentindo a presença de Deus, quando eu estou glorificando e o Senhor está falando comigo. Isso é o culto avivado. E Jesus, ele preparou, ele lapidou cada homem, cada apóstolo, cada servo que estava com ele. Ele deixou bem claro: sigam o meu exemplo. Veja bem, Pedro falou assim, uma pergunta de Jesus: que dizem que eu sou? E Pedro fala assim. Aí uns falaram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o profeta. E Pedro disse: não, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Veja bem, na época de Jesus, sabe quem era considerado Filho de Deus? Quem era a menina dos olhos de Deus? Era Israel. Israel
o povo de Israel era considerado como se fosse o filho de Deus. Porém, Israel como nação, não os habitantes, Israel como nação. Interessante que eles ficaram tão indignados quando viam Jesus falar que meu Pai lá no céu, porque o meu Pai, aí ele falava, e eles olhavam para Jesus e diziam: mas como assim tu está dizendo teu Pai? E Deus testificou que Jesus era o Filho, para que todos ouvissem na hora do batismo. E eles ouviram a voz de Deus falando: este é meu Filho amado. Ou seja, Israel na verdade tinha o pensamento que era filho, que era escolhido de Deus, mas na verdade Deus estava usando o próprio Filho para salvar Israel. Jesus foi o maior exemplo. Ele é o motivo de estarmos todos aqui hoje. Se coloque de pé. Ele é o motivo de buscarmos o reino de Deus. Ele é o motivo de andarmos. Ele é o motivo de nós andarmos no caminho estreito, na porta estreita, para que possamos então encontrar a salvação. Jesus, ele é o motivo ao qual seguimos, para que diante do caminhar dele com a cruz, eu venha ter força em olhar para ele caminhando com aquela cruz, com aquele peso, com aquela dificuldade, e dizer: a minha cruz não é mais pesada que a ele, que ele levou. Eu digo para você, igreja, a tua cruz não pesa mais do que a que Jesus carregou. Então não deixe o inimigo colocar coisas na tua cabeça.